morto, você vai sair daqui vivo, em nome de Jesus. Se alguém conseguir fazer um pad aí para mim, eu agradeço demais. Enquanto eu me arrumo aqui, vai dando glória a Deus. Eu sou pentecostal, gosto de fogo, gosto da presença, gosto de pregar com quem ama a palavra. Tem alguém que ama a palavra aí? Amém. Hoje o culto está diferente. Fechou, brother. Para quem tem toque, fica meio... Para quem não me conhece, eu sou o Val Ribeiro. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, banda Brasas. Deus abençoe a vida de vocês. Já já vocês sobem aqui para cantar mais um pouco. Estamos aqui fazendo algo diferente. O que é ser algo diferente? Temos adolescente no meio dos jovens. Agora deixa eu fazer um negócio aqui. Tem house team aí? Tem open house aí? Tem house team? Cadê o open house? Galera. Bota essa garganta para fora em nome de Jesus. Estou muito feliz, graças a Deus. Eu postei o banner, a galera postou o banner. E durante a semana, o PR Igor Novaes falou assim: Val, vamos misturar tudo? Eu falei, demorou, bora misturar tudo. E antes da gente iniciar o culto, a gente fez um evangelismo para o The Hope. Quem vai estar aqui no The Hope, dia 12? Vai ser sobrenatural, brother. Então, se você não marcou na sua agenda, se você está falando assim, eu vou dormir domingão até mais tarde, primeiro que domingo é dia de culto de manhã, você já era para acordar às 7 horas da manhã e falar, pai, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja, né? Mas, dia 2 de outubro, você vai servir ao Senhor, lá, aqui na praça, aqui do lado aqui, e vai ser uma bênção. Enquanto isso, todos os sábados, até dia 12, nós vamos estar fazendo o quê? Evangelismo. Quem ama evangelizar aí? Nosso evangelismo é diferente, a gente entrega alguns panfletos e a gente ora por quem Deus coloca no nosso coração. Hoje nós oramos por uma senhorinha, amém, teens? Nós oramos pela uma senhorinha e graças a Deus ela chorou ali e ela foi tocada por Deus. Então a gente tem que ser o quê? Intencional no reino de Deus, né? A gente tem que ser intencional. Então eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, aos meus pastores, ao pastor Igor Novaes, aos líderes de jovens. Eu sou o líder de adolescentes aqui da Casa do Pai, para quem não me conhece, sou Joe, amém. Eu gostaria, sem perder muito tempo, porque hoje me liberaram para pregar aqui até meia-noite. Calma, fica em paz aí, brother. Tá na unção? Tá no óleo? Glória, então, aumenta o som aí, filho, tenha dó não, que é isso. Hoje nós vamos falar sobre Atos 3. Enquanto você abre aí, vai lá comigo, quem trouxe a Bíblia. Quem não trouxe, fala assim, desviado. Jesus vai te pegar até o final do culto. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia lá em Atos 3. Nós estamos vivendo uma série, né, lá no Enraizados. Para quem não conhece, a gente faz o Enraizados toda quarta-feira. Se você não sabe o que é, procura os seus líderes, procura alguém aqui da Casa do Pai, porque esse momento de Enraizados é um momento que nós temos o nosso discipulado, brother. Fala comigo assim, igreja é top, culto é top, mas discipulado é o que vai gerar raiz no meu e no seu coração. É melhor crescer para baixo do que crescer para cima, brother. Porque se você só crescer para cima, vai vir um vento e vai fazer o quê? Derrubar você. Mas se você crescer para baixo, por mais que em cima esteja pequeno ainda, você vai permanecer no Senhor. Então a palavra do Senhor é aquela raiz que precisamos na nossa vida. E o vento está me colaborando muito aqui. Meu Deus. Mas amém. Atos 3. Estou falando muito alto? Vou gritar mais ainda. Em Atos 3 vai dizer assim, abril, maio, junho, março, é isso? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Fala comigo, esmola. Aos que entravam no templo. Verso 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele
e então disse para Pedro, Pedro e João olharam bem para, oh meu Deus, bugou aqui, foi o sol do meio-dia hoje. Verso 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa em troca. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor, essa é a sua palavra. Pai, que a sua palavra venha ministrar nas nossas vidas. Pai, o Senhor é a lâmpada, Pai. O Senhor é o verbo, Pai, que viveu entre nós e morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cria em nós ousadia, cria em nós, em nome de Jesus, um coração puro, Pai, sem mistura nenhuma. Por isso, Pai, prepara, Pai, essa terra, para que possamos receber a Tua palavra. A palavra não é do Val, mas a palavra é do reino de Deus, a palavra é do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, todos os lugares escuros sejam, Pai, trazidos à claridade agora, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém? Assim como eu falo para o House Team, quando eu falar uma frase da hora, quando eu ler a Bíblia, você vai fazer o quê? Aprendeu Open? Então eu vou falar assim, Jesus te ama, e vocês vão falar? Vamos lá, Open House. Jesus te ama. Yeah. É só yeah. Não sei por que não, mas é que eu lembrei de uma vez que eu fui lá em Piancó, no sertão da Paraíba, e tinha muito gringo lá. E aí eu não conseguia me comunicar com eles, né? Eu só falava assim com eles. Eles falavam alguma coisa, eu não entendia nada, eu olhava para eles, eles falavam assim, yeah? Aí eu, yeah. Mas não entendi nada. Então, yeah para tudo. Mas o Senhor vai trazer entendimento sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que lemos. Nós acabamos de ler uma história em Atos 3, no qual a nossa igreja está estudando. Nossa igreja está se aprofundando em Atos. Atos dos Apóstolos, no número capítulo 3, fala a história de Pedro e João indo ao templo, às 3 horas da tarde, e era de costume, né, algumas pessoas pegarem um aleijado e colocarem na porta daquele templo. Esse aleijado todos os dias pedia o quê? Esmola. Só que Pedro e João já estavam o quê? Estavam rachando de glória e majestade do Senhor de Deus. Então, quando aquele paralítico dá de cara com Pedro e João, ele fala assim, me dá mais uma esmola aí, por favor. Pedro e João fitam os olhos nele e falam assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho é poder, é graça, é misericórdia, é o nome do Senhor, levanta e anda. E aquele homem, ele, ao invés de ficar de pé de imediato, Pedro, ele faz o quê? Estende a mão e o ajuda a ficar de pé. Estendendo ele foi se contorcendo todo ali, ele ficou sarado. Aquele homem entra dentro da igreja saltando, aleluia, glória, eu fui curado, eu não preciso mais ficar na porta da entrada do templo, porque agora eu posso entrar, porque o Senhor me tirou de um lugar escasso para viver em abundância no Senhor. E aquele homem entra e todo mundo fica maravilhado. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero trazer para vocês são 2 temas que nós vamos trabalhar aqui de uma forma rápida. Primeiro deles é a base da igreja primitiva. Fala comigo, a base da igreja primitiva. E o segundo ponto, o cristão é uma extensão da igreja. Fala comigo, o cristão é uma extensão da igreja. Antes da gente esmiuçar o capítulo 3, nós precisamos voltar alguns versículos para trás. Vai comigo lá no capítulo 2, no verso de número 42, você precisa entender aquilo que Pedro e João estavam vivendo na igreja do Senhor. O que eles estavam vivendo era algo poderoso. Você vai entender lá no verso 42, acompanha comigo, você abriu aí, no verso 42 vai dizer assim,
eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Pedro e João, eles vinham desse contexto de igreja, eles tinham comunhão entre si, e eles entendiam que eles precisavam se identificar, perdão, é que eu estou acostumado a pregar para adolescente, então eu fico muito à vontade, galera, perdão aí, tá? Então eles se identificavam com o quê? Com o ensino do apóstolo, com a comunhão e com o partir do pão e as orações. Pedro e João, eles vinham desse contexto, né? Se a gente olhar para a igreja de Atos, a gente vai ver que eles tinham ensino, que eles tinham comunhão, que eles tinham partir o pão. Galera, eu quero perguntar para você, brother, você que me vê aqui, o que você tem aprendido nos dias de hoje? O que você tem acompanhado nos dias de hoje? Simplesmente um blogueirinho lá na internet? Ou vocês têm aprendido mais da palavra do Senhor? Ou vocês têm se aperfeiçoado mais aquilo que o seu pastor Pablo Bottari fala aqui todo domingo de manhã? Ou vocês têm simplesmente existido na face da terra? Naquela igreja de Atos, vocês precisam entender que era forte o ensino e a palavra do Senhor, que era forte a comunhão. Por quê? Porque comunhão não é uma opção, a comunhão é o combustível da fé. Nós precisamos entender que comunhão não é somente vir aqui no culto da igreja, não é só vir aqui no open house, no house team, é além disso, é você chegar para o seu amigo e falar, ô brother, vamos lá em casa, ao invés de jogar videogame, nós vamos fazer o quê? Vamos ler a Bíblia, vamos ter comunhão. Comunhão vai além de comer um Big Mac, vai além de ter R$1 para comprar uma batata mais grande. Comunhão tem a ver com o quê? Com partir o pão e ter oração. Essa é a base da igreja, esse é o contexto que Pedro e João estavam vivendo. Então precisamos entender o que, brother? Que precisamos parar para aprender. Ensino. É legal, brother. Pedro e João foi lá e falou, eu tenho poder para você, levanta, sai desse negócio de ficar pedindo esmola. Mas precisamos entender que antes disso, você precisa ter o quê? Uma base que é o quê? A igreja. A base da igreja é isso. Se você vê as 4 paredes, se você vê as coisas, isso aqui não é igreja. A igreja, ela tem esses 4 pilares, o ensino, a comunhão e o partir do pão e oração. Se você está num bonde, brother, que não tem Jesus no meio, não é igreja. Se você está num bonde, brother, que não tem comunhão, não no comunhão que, eu vou comer um Mac, que delícia, vou lá no Patropi, vou lá no Zóio. A comunhão vai de você ter uma comunhão com seu irmão intencional. Fala comigo, intencional. Exato, porque comunhão não é uma opção, é um combustível para a nossa fé, porque eu andando com o Antônio, eu andando com o Rafa, eu andando com o Kevin, brother, eles vão testemunhar de Cristo aonde eu estiver, e a minha fé vai ser aperfeiçoada. Se você andar sozinho no ministério do canto, saiba de uma coisa, Jesus te chamou não para andar só com o dedinho, Cristo te chamou para andar com o corpo de Cristo. Essa é a base da igreja. Lá no verso 43 você vai aprender, todos estavam cheios de temor, fala comigo, temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você percebe que o temor vem antes dos sinais e maravilhas. Muitas vezes nós queremos ver um aleijado ser curado, nós queremos ver Deus responder às nossas orações, sendo que nos falta o quê? Temor. O temor antecede as maravilhas e os sinais. O que é temor? Temor significa o que Jesus faria na minha situação. Temor é, Deus, será que eu uso vape para sair aquela fumaça? Não, brother. O que Jesus faria? Ele não usaria vape, mas ele faria o quê? Seria intencional. Entenderia aquilo que ele aprendeu na igreja e praticaria lá fora, falando para o seu amiguinho, pro seu amiguinho maravilhoso, falando assim, eu conheço aquele que vive entre os santos dos santos, que vive nos santos dos santos, e ele é Jesus, ele é aquele que mudou a minha vida. Temer a Deus significa não apenas ter medo, mas reverência, respeito, amor e obediência. Era isso que a igreja tinha naquele tempo. Então temer a Deus não é ter medo dele, é ter medo de viver longe de Deus. Temer a Deus significa, Deus, eu não quero viver nessa terra sem um propósito, sem um significado na minha vida. Eu não quero só andar com os R$30 o suficiente para me pagar o meu lanche no final do culto, mas eu quero pegar os meus R$30, comprar um lanche, compartilhar com o meu irmão, e compartilhando com o meu irmão, eu vou falar daquilo que mudou a minha vida.
Por quê? Porque eu fui lá no Open House e eu vivi aquilo que a igreja tem, que é a base de tudo. Lá no verso 44, você vai ver que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Será que nós temos tudo em comum? Ou você aceita, meu irmão é diferente? Legal, todos nós temos diferença, mas você não pode ser diferente no quesito ser discípulo de Cristo. Você viu o discípulo de Cristo que não ora, brother? Você viu o discípulo que não lê a Bíblia? Você vê discípulo que não ama e tem compaixão pelo próximo? Não, é legal, brother, eu tenho uma roupa legal do Open House, o House Team vai vir aí pesado, tá bom? Quando eu falo ter em comum, não é um penteado legal, não é uma roupa legal, mas é uma vida fervorosa em oração, mas é compaixão pelos perdidos, mas é, cara, cadê o irmão que não está aqui no meu lado, meu banco aqui do lado está vazio, é você vir num culto como esse, onde Deus libera a palavra dele, e você sente falta daquele que não está aqui. Quem sentiu minha falta aí no final de semana passado? Estava na conferência, estava lá na Expo Cristã, logo eu tenho um testemunho para contar para vocês. Mas naquele tempo tinham tudo em comum. Verso 44, todos os que criam mantinham-se unidos. Você está crendo em quê, brother? Você precisa crer em Jesus, mas ser unido com o corpo. Deus não te chamou para esse lugar para continuar caminhando sozinho. Deus te chamou para esse lugar para você ser parte do corpo, família. 45 vai dizer assim, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que o adolescente, brother, Open House gosta é de comunhão. Quando a gente faz um confra na casa de alguém, irmão do céu, tem adolescente que não almoça para chegar no confra e comer todos os pão com carne moída que tem lá. Tem adolescente, brother, que não janta, não almoça, não come nada, não toma café da manhã. Esses dias a gente teve o último confra, né, do House Team. Teve um jovem lá que não almoçou, ele estava amarelo. Aí eu falei, não, que ele não está aqui. Cara, o bichinho comeu 5 pão. 5 pão. Misericórdia. Eu até perdi o fio da meada. Eu falei pro varão, oi varão, você precisa comer, cara. Eu tô passando mal. Claro, você não comeu, bênção. Cara, a gente precisa o quê? Entender que corpo precisa se reunir. Corpo precisa andar o quê? Unido. Ai, Val, mas ninguém me ama. Ei, brother, um dia eu me senti desamado dentro da igreja. Meu Deus. Me senti sozinho. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? Que eu falei assim, Senhor, fulmina todo mundo, ninguém me ama. O Senhor olhou para mim assim, se você está tendo esse problema, é porque eu estou te levantando para orar e amar quem não está sendo amado. Se você está vendo um problema, brother, do seu lado, Deus está te chamando. Ei, eu não estou chamando você para parar em meio aos problemas, eu estou chamando você para ser solução em meio ao problema. Ei, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Por isso que o Senhor colocou em você poder e graça, para ser resposta daquilo que você está sentindo falta. Mas sabe o que é mais fácil fazer? Olhar e fixar os nossos olhos para o problema. Mas o Senhor está querendo colocar dentro de você algo que se chama poder para permanecer. E poder para permanecer, brother, é o que? Entender aquilo que a igreja tem. A igreja não é 4 paredes, nem um microfone. A igreja é o que? São aquilo que a gente tem em comum. Val, o que a igreja tem em comum? A fé e a doutrina, a comunhão, a oração, os recursos materiais. Quantas vezes, brother, eu ia sair com a galera, aí meu coração desanimava, não tenho dinheiro para pagar. Aí chegava um irmão, falava, Val, bora? Eu falei, não, eu vou para casa. Vamos, Val? Não, eu vou para casa. Val, eu pago o seu lanche. Bora, demorou. Vamos lá, eu entro no carro de quem? Aí eu entrava no carro do abençoado, ia lá, comia um lanche, e era abençoado. Quantas vezes, brother, para estar em comunhão, eu não tinha dinheiro, mas eu ia, sem ter dinheiro nenhum. Val, o que vão pensar de mim? Que vergonha. Vergonha é você ir para tua casa, brother, e não viver o amor de Cristo uns com os outros. Porque o evangelho, fala comigo, o evangelho não é sobre mim, mas é sobre nós. Sobre nós. O Open House manda lá, brother, a gente vai sair para tal lugar. Estou indo para lá, né, igual, para lá.
Para lá nada, desviado. Você vai sim andar em comunhão. Ah, misericórdia. Cansei, brother. Cansei de adolescente que chega. Ai, Val, a menina olhou torto para mim. Ah, velho, sério. Ai, Val, tomei um pé na bunda. Você vai falar que a criança tem 13 anos de idade. Tomou um pé na bunda, você vai tomar do Senhor quando Ele voltar, se você não tomar vergonha na sua cara. Porque é fácil demais, brother, entrar na porta ali e você não olhar para o teu irmão que está pedindo esmola. E você falar assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar o teu lanche, mas me dá a mão aqui, vamos lá junto lá. Ai, sorrindo, sorrindo. Por que vocês estão sorrindo? Ah, é que a gente é feliz, porque a comunhão entre os santos já é suficiente para mim. Abre o teu coração, brother. Ah, mas eu me decepcionei lá na outra igreja. Ah, me decepcionei lá na escola. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, velho, Jesus já te amou, isso é suficiente. Ah, tenho tanta coisa para pregar, deixa eu ir rápido aqui. Então essa é a base da igreja, brother. Essa é a base, você precisa entender que isso aqui, brother, não é só um cultinho, não é só uma reunião das pessoas que a gente vem e posta no Instagram para ganhar seguidores. Mas é o reino de Deus, e o reino de Deus é poder, cara. E sabe o que acontecia quando aquela igreja se reunia lá em Atos? Acontecia algo maravilhoso. Lá no verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, fala comigo, simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a igreja que você acredita, igreja, eu falo você, brother, não tiver fé e a doutrina, a comunhão, a oração, os recursos materiais, as refeições e a alegria, o testemunho e o crescimento sendo manifestado entre nós, por que cargas d'água? Jesus vai enviar o cara que não conhece Ele aqui. Sabe por quê? Porque você talvez seja a única Bíblia que as pessoas vão conhecer. Por quê? Porque nós temos vergonha de falar sobre Jesus. Então se você tem vergonha de falar sobre Jesus, brother, seja você nas suas ações, na sua postura, carta viva do Senhor. Você não tem desculpa para proclamar aquilo que Cristo fez por mim e por você. Sabe por que muitas vezes chegamos e saímos da mesma forma? Porque não temos compaixão e amor pelo próximo. Se você tivesse entendimento que todos os amigos que você conhece, inclusive os que estão aqui dentro, se não tiver uma vida em Deus, vai tudo para o inferno. Calma, Val. Calma, brother. Tem vida se perdendo, tem adolescente se cortando, tem adolescente fumando e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está, brother. Eu e você carrega o poder de levantar aquele cara que está lá pedindo esmola. Sabe o que é pedir esmola? É você voltar para sua casa e voltar para a pornografia. Sabe o que é pedir esmola? É você voltar para sua casa, ver os seus pais se separando e achar que está tudo legal. O que eu e você carrega é o quê? Um influencer no nosso Instagram? Deixa eu falar para tu, Jesus não está lá não, brother. Jesus, Ele está vivo. Vivo e Ele reina, brother. Então nós precisamos entender que a base da igreja é tudo isso que eu acabei de falar para você. E tudo aquilo que Ele te dá na sua mão é para compartilhar com o corpo. Ai, Val, meu dinheiro, meu R$35 que minha mãe me deu para comprar o meu pão de cada dia é flor de Jesus. É isso aí. Usar o seu Instagram para falar assim, vem no Open House apanhar do Val. Não, não é apanhar, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é vida, e se você entender ela, você vai chamar umas 30 pessoas para ir para o mesmo lugar, nem que se for para sentar no fio ali na calçada, mas viver a comunhão e falar daquilo que Cristo tem feito sobre nós durante a semana. Será que Cristo não realizou nada, nenhum milagre para você poder compartilhar com o cabeção que está do seu lado? As pessoas olhando para o lado assim, eu acho que não. O único milagre eu acho que talvez a minha mãe não brigou comigo. Isso é o contexto que Pedro e João estavam vivendo. Cara, que contexto lindo. Quando o cristão entende que o que vivemos dentro da igreja, quando o cristão entende o que vivemos dentro da igreja, automaticamente ele leva isso para fora da igreja. Porque primeiro nós precisamos entender o que é igreja. Igreja não é só um ajuntamento. Igreja é além disso. E então, depois de entender isso, nós somos a extensão da igreja.
Então aonde nós vamos, aonde nós estamos, nós levamos o amor e o evangelho para todos os lugares. Posso tomar uma água? Dá um glória aí. Agora eu vou apertar o calo aqui. Isso é sobre a igreja, agora eu vou falar sobre você, cabeção. Fala aí para a pessoa do seu lado agora. É sobre você. Lá no capítulo 3, disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, levanta e anda. Primeiro ponto que precisamos entender: olhar além da necessidade aparente. O coxo, ele pedia moedas, mas ele recebeu algo muito maior: cura e transformação. Será que você tem o Espírito Santo dentro de você para conseguir olhar para a vida da pessoa do seu lado, entender que quando você fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, Rafa? A pessoa vai falar o que para você? Tudo bem, já é de praxe. Mas será que você está tão afiado no Espírito Santo que você vai olhar para a pessoa e falar: cara, não está nada bem, chega aqui, deixa eu orar por você. Sai em nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes já está automático pedir esmola, já está automático falar boa noite, bom dia, obrigado, tamo junto, já está automático, porque as pessoas já não querem compartilhar aquilo que está carregando no coração. Mas você precisa ser como Pedro, que olhou e fitou os olhos. Você precisa de uma esmola, mas, cara, eu vou te entregar algo muito melhor e muito maior. É poder, é graça, é misericórdia. Olhar além das necessidades. É você chamar alguém para comer, me chama, tá, família? E compartilhar Jesus. É olhar além da necessidade. Deixa eu falar mais calmo, Bia. Sabe, o coxo, ele precisava de moedas. Glória a Deus. O irmão do seu lado precisa de dinheiro, glória a Deus. Precisa de uma roupa nova, glória a Deus. Precisa de seguidores do Instagram, glória a Deus. Mas é nós olharmos para a pessoa e falar: eu não tenho isso, mas o que eu tenho eu te dou. Vai viver o seu propósito, vai viver aquilo que Deus disse sobre você, vai viver os sonhos e os planos de Deus. Não para por causa de um relacionamento que acabou, não para porque os seus pais estão brigando, não para. Vai, Deus tem muito mais. Ora pelos coxos, ora pelas pessoas. Vamos aqui, você não consegue orar não? Vem cá que eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus, vá. Pedro, ele disse: não tenho prata e nem ouro. Será que o que você tem? Val, apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Você tem, cara, aquilo que transforma vidas. Eu estava lá na Expo com a K. É nóis, hein? E sabe, olhar além da necessidade é aquilo que eu vou te falar agora. A gente estava lá no stand da editora. Os meninos começaram a pegar um violão lá e eles começaram a tocar. Pá. E a gente adorando, e eu lá sendo eu, né? Igual um adolescente lá. Todo mundo assim, né? De boa, pá. E eu lá, eu já aceitei que eu sou assim, família. Então, vamos embora. E aí eles estavam lá, de boa. Daqui a pouco parou uma moça com uma filha. E a moça começou a louvar com a gente. Louvar. Aí eu olhei para ela não vai embora não? Aí eu voltei, olhei para ela, aí eu fui me aproximando. Quando eu cheguei perto dela, tá gostando, amém, glória a Deus. Quem é você? Sou fulana. Legal, conversa vai, conversa vem. Aí ela falou para mim: nossa, eu amo muito louvar. Eu falei: você ama? Você é o quê? Você faz o quê? Você louva na igreja? Não, eu sou professora. Professora, do fundamental. E infelizmente, algo que eu gosto muito e amo muito, eu estou deixando de fazer. Por quê? Porque eu falo muito, eu grito muito. Você que estuda, cabeção, para de falar alto lá com a professora, beleza? Fica a dica. Por quê? Porque tem gente perdendo a sua voz, porque você não para de falar na sala de aula. Fica a dica. E essa moça ama falar, ama louvar a Deus, mas ela estava o quê? Ficando com feridas na sua garganta. Aí eu falei: por que não orar por ela? Vamos orar por ela. Aí eu olhei para Carolis. Falei: Carolis, pentecostal, Shuri me cantas lá na praia, chega mais. Carolis levantou, ela veio, eu falei: Carolis, põe a mão nela, no coração dela. Aí eu comecei a orar por aquela vida, e eu falei: você quer, não, a gente foi orar pela garganta dela. Enquanto nós oramos para que a garganta dela seja curada, o Senhor falou dentro de mim: não é só isso, o que eu quero fazer é o que? Arrancar um fardo que ela carrega. Eu falei: fardo, amém. Aí eu mudei a minha oração, falei: Senhor, tira todo o fardo, todo o peso. E a Carol Lachuri me canta lá na praia: vai arrancando, Senhor, todo o fardo, todo o peso. O Senhor é alívio, o Senhor é paz, o Senhor é vida.
Aquela moça chorando, em prantos, galera. E aí terminamos a oração, eu olhei para ela, ela começou a falar da vida dela. E o que ela falou foi: eu estava angustiado, eu estava pesada, eu estava carregando algo que não me pertencia. E a gente falou para ela: olha, você precisa se liberar. Então aquela moça, ela precisa o quê? De uma oração de cura da garganta? Precisa, mas ela precisava de um olhar além da necessidade dela. Ela precisava de um alívio para o coração. Por isso, cabeção, você precisa estar o quê? Afiado no Espírito Santo. Por isso, cabeção, você precisa estar o quê? Com a sua oração, com a sua vida de leitura da palavra em dia. Com a sua base da igreja em dia. Porque senão você vai achar cômodo demais viver uma vida mediana. Mas sabe o que o Senhor está nos chamando para fazer? Ganhar a nossa escola para Jesus. Mas sabe por que nós não oramos na nossa escola? Porque a nossa reputação está lá em cima, está bom demais eu ser conhecido como a famosinha, eu ser conhecido como cara de boa, suave, está bom demais. Deixa eu falar uma coisa para você, Esmiliguido de Jesus. Tinha Esmiliguido lá na Expo. Se você não se posicionar como cristão dentro da sua escola, na sua faculdade, seja onde for, todo mundo que está lá, todo mundo que você acha lindo, maravilhoso, para dar rolê, vai tudo para onde, irmão? Só você está indo para o céu e os seus amigos não? Ah, irmão. Nós precisamos olhar além da necessidade aparente. Muitas vezes pedimos pouco a Deus, mas Ele deseja nos dar algo muito maior. Segundo ponto, ser instrumento nas mãos de Deus. Fala comigo, ser instrumento. Verso 7 vai dizer assim, ó, segurando-o pela mão direita, ajudou a se levantar. E imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Brother, aquele Pedro, ele fala: mano, eu não tenho ouro, não tenho prata. Amém, obrigado, siga, vida que segue. Você chega para o irmão do seu lado: você precisa de uma oração? Amém, eu vou orar lá na minha casa, amém para você. E nunca mais ora, nunca mais lembra. Mano, o que você está precisando? Estou precisando, minha família está ruim aí, beleza, vou orar para você lá no culto. Deus está nos chamando para, além de entregar uma palavra profética, é você estender a sua mão. Levanta, brother, eu te pego aqui, eu te ajudo a se levantar, eu te ajudo você a se firmar, eu ajudo você, porque não basta, brother, só você falar, vai para a igreja, precisa você ter compaixão por essa pessoa. E compaixão não é só, ai Deus, machucou o dedinho ali, ó. Compaixão é você ir lá cuidar das feridas, brother. Compaixão é você olhar com o coração partido da pessoa e você ir lá visitar. Essa semana agora eu fui no hospital fazer uma visita para um adolescente nosso que está internado. Na hora eu já lembrei da época que eu fiquei no hospital internado 10 dias por causa de um apêndice que estourou aqui, que eu quase morri. E eu lembro até hoje de pessoas que foram lá entregar presentes para mim. Será que você se lembrou do irmão que está precisando da sua oração, brother? Será que você está lembrando do adolescente que está do seu lado, que precisa daquilo que você carrega? Igual o Davi aí, ó, que está com o cabelo aí, ó, chamando a atenção. É de propósito. Quando você chegar para ele: brother, esse cabelo aí, mano, é só para isso aqui, ó. Você já chegou, eu vou orar por você. Vem cá, checa tararabada, vem cá, que eu vou orar por você. É evangelístico o cabelo dele. Brother, nós precisamos, além de orar pelas pessoas, ajudá-las a se colocar de pé. Pega essa, brother. Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele tinha poder no nome de Jesus. Mesmo sem recursos, podemos oferecer oração, atenção, amor e o evangelho. E nós precisamos também fazer o que? Viver com ousadia na fé. Pedro não hesitou em declarar: levanta e anda, brother. Por que você tem medo, brother, de chegar no seu amigo que está com dor de cabeça? Seja curado em nome de Jesus. Lá na Expo também chegou uma menina. Sabe o que eu fazia, galera? Eu fui vender meu livro, né? Eu Supor Salvador. Aí eu tinha uma estratégia, Lara. Eu pegava, apresentava outro livro, aí depois apresentava o meu. Nesse rolê, compraram o livro do pastor Igor, mas não compraram o meu. E eu falava, mano, do meu livro. Aí eu falava: eu escrevi esse livro aqui no final, né? Aí a pessoa: legal, gostei do pastor Igor aqui, ó, vou levar. Numa dessa, brother, eu encontrei uma jovem, acho que é Ana, se eu não me engano o nome dela. Cara, pensa numa menina que eu falava do versículo da Bíblia, ela falava onde estava. Falava do versículo da Bíblia e ela falava onde eu estava. E então eu peguei e falei para ela: você conhece mais da Bíblia do que eu? É. Aí eu peguei: então o que te falta? Não sei. O que você acha aí dos dias maus? Eu falei: olha, os dias maus não podem definir aquilo que eu vivo em Deus.
porque eu preciso estar satisfeito apenas com o sacrifício de Cristo. Eu não preciso servi-lo porque Ele vai fazer um milagre em mim, ou porque Ele vai me dar um carro, ou porque Ele vai me dar uma família, ou porque Ele vai me dar um emprego. Não sirvo Ele por aquilo que Ele faz por mim, mas por aquilo que Ele é em mim. Aí ela fala, mas e se nada mudar? Aqui estou para permanecer, porque Ele não se entregou naquela cruz para Ele desistir no meio do caminho. Ele se entregou por completo. E eu falei para aquela moça, ei, você só precisa acreditar sem esperar nada em troca, porque Ele fez uma promessa, Apocalipse 21, naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem choro, nem, tudo será feito novo. Sabe por que nós deixamos de crer? Porque amamos demais esse presente de agora. Mas o que você precisa ter no seu coração é naquilo que ainda está por vir, não naquilo que temos agora. Porque se a sua alegria está nessa terra, a sua alegria terá o quê? Prazo de validade, brother. Você quer uma alegria que tem prazo de validade ou uma alegria que é eterna? Precisamos o que? Glorificar a Deus pelas vitórias. O homem curado entrou no templo, andando, saltando, louvando a Deus. E aí Pedro fez o quê? Já deu um Hadug, porque ele aproveitou a oportunidade para testemunhar. Quando aquele homem entrou lá saltando, glória a Deus, aleluia. Quando as pessoas começaram a olhar para você e falaram, nossa, você é evangelista, glória a Deus, você trouxe um busão lotado, nossa, legal, top. Aí você vai fazer o quê? Igual Pedro, pera aí, deixa eu aproveitar uma oportunidade. Porque todo dia é dia de ser testemunha sobre Cristo. Todo dia é dia de você falar sobre quem mudou e tem mudado a sua vida. Lá no verso 12, vai lá comigo se você está com a Bíblia. Verso 12, olha só, o povo estava o quê? O povo estava feliz com aquele homem. E eles se aproximaram de Pedro e João. Então Pedro, mano, vendo essa muvuca se aproximando, olha o que ele lança. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar do nosso próprio poder ou piedade? Pedro usou a atenção gerada pelo milagre para pregar sobre Jesus, e eles levam para outro ponto, que é reconhecer a verdadeira fonte de poder, que todas as vitórias que Cristo te der, você devolva para Cristo, você aproveite a oportunidade para manifestar o poder de Deus, para manifestar a graça de Deus. Então ele chama aquele povo ao arrependimento e a uma mudança genuína. Sabe o que Pedro aproveita? Sabe o que ele fala quando ele ganha essa oportunidade? Me siga lá, galera, lá no Instagram. Lá no Instagram você vai ver tal cura. Você vai ver que na minha primeira pregação eu ganhei 3.000 almas para Jesus. Não, o que Pedro ele fala é o que? Lá no verso 13: o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Que glória a Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. A quem vocês entregaram para ser morto. Ele já foi com os dois pés, pá! Nossa, meu Deus! Brother, deixa eu falar para você, sabe que o que muitas vezes eu e você precisa? É de ouvir umas verdades na nossa cara. Acontece de chegar em uns adolescentes, que a gente aqui é tudo, né, abraça e tal, chega uns adolescentes aí e fala, mano, você precisa mudar isso, mano, você precisa melhorar nisso. Ai, Val, meu, não fala assim comigo. Brother, pelo amor de Deus, precisamos reconhecer o que? O Deus de Isaac e de Jacó. Meu irmão, glória a Deus, aleluia. Você precisa entender que aquele que morreu por mim e por você, Ele está aí. Então por que viver uma vida longe dEle? Por que viver uma vida afastado dos propósitos do Senhor? E ele continua a pregação dele. Vocês negaram publicamente o santo e o justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Independente das suas decisões, Deus ele continua sendo Deus, Deus ele continua tendo o seu propósito. Então verso 16 ele vai falar, pela fé no nome de Jesus, aquele homem, ele foi curado. Pela fé no nome de Jesus, aquele homem se levantou. Não é sobre Pedro, que pregou e 3.000 almas se rendeu ao Senhor, mas é sobre Cristo. Brother, você pode ter 1 milhão de seguidores na sua conta do Instagram,
Você pode ter 500 Instagram, um para cada coisa da sua vida, porque tem, né? Os dailies, os não sei o que das vidas. Já meu Instagram já não aguenta mais, assim, ó, seguir milhões de perfis. Deixa eu falar para você, ei, Jesus está lá, em cada Instagram seu, seja privado ou público. Jesus está lá vendo o que você posta, galera. Jesus está vendo o que você faz com a sua vida, mas Ele entregou sua vida naquela cruz para você viver uma vida de transformação. Pedro, ele aproveitou, os milagres que nós passamos e vivemos, é para que você aproveite a oportunidade de falar daquele que muda, e transforma tudo. Até mesmo os dias ruins que você passa, cabeção, é para você glorificar o nome do Senhor. Eu fui visitar o Luizinho lá, o Miguel, no hospital, e eu tive a oportunidade de falar para ele, cara, você pode sair dessa, porque eu saí dessa. Por muito tempo eu passei, né, falando para Deus, por que eu não morri naquele tempo? Seria muito melhor. Deus falou assim, é porque você, Pedro, João, eu estou te levantando para levantar pessoas que estão vivendo por esmolas. Ai Deus, por que minha vida não acaba logo? Porque Deus, Ele te chamou para você parar de olhar para a esmola e parar de querer morrer por causa de esmola, brother. Para viver uma vida que vale muito mais sentido, e é uma vida com Cristo. Brother, eu rodei nessa terra já, fiz algumas coisas, mas eu falo para você, não teve nada que preencheu o meu coração como Cristo. Nem uma boca carnuda, brother, nem o povo gritando meu nome. Olha que meu nome não é bonito, mas teve uma vez, galera, lá na escola, gritaram, na 6ª série, Valdemir, pelo amor de Deus, Valdemir. Gosto dos meus amigos chegavam em casa, vai dormir, eu falava, vou mesmo, tchau, obrigado. Vai dormir, está repreendido. Ou você pode ficar com os títulos que te dão, ou você pode ficar com o título que Deus te deu, filho de Deus, e amado, escolhido para transformar essa terra. O que você escolhe, brother? Você precisa entender a base da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha tudo, mas tinha uns aos outros. A pessoa que está do seu lado tem você, para que você possa ajudá-la a permanecer, a se levantar e a caminhar numa vida de transformação e renovação. Será que você pode ser esse que vai trazer ensino para a sua galera? Será que você pode ser esse que vai trazer comunhão, trazer unidade, ou você é aquele que separa? Eu já falei, galera, do Open, pro House Team. Eu vou parar de orar para Deus trazer a galera aqui, se vocês viverem uma vida de divisão dentro da igreja. Quem divide a igreja é Satanás, não é ovelha, brother. Quem quer ver o irmão se perdendo é o Satanás, não é os irmãos, não. Então nós precisamos ter o que? Compaixão, ser aquele que traz para perto, aquele que, primeiro, antes de tudo, é aquele que parte o pão, é aquele que ora um pelos outros. Dá um chacoalhão na pessoa do seu lado aí, para ela acordar. Essa é a base, esses são os princípios da igreja, e você precisa carregar isso no seu coração. Segundo, nós somos uma extensão da igreja. O cristão não se conforma com o mundo, ele o transforma. Sabe, não estamos isentos de prisões, porque depois de tudo isso, sabe o que aconteceu com Pedro e João? Lá no verso de número 3, agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a 5.000. Brother, tenha coragem de curar um cara que não consegue andar. E sabe o que pode acontecer na sua vida? Você pode ser preso por causa disso. Ei, deixa eu falar bem baixinho para você entender. Vir na igreja não é sinônimo de ter tudo bom, tudo beleza, tudo legal. Seus pais talvez continuem brigando, talvez você continue se sentindo só, mas além de tudo isso, você precisa entender que
tudo pode estar uma bagunça, mas se você entender a mensagem de hoje, Cristo está dentro do seu coração, e é isso que importa. Não é uma esmola, mas é o poder de Deus que opera sobre a sua fraqueza. Né, mas a gente ouve muito, né, Wellington? Ai, quando eu melhorar eu vou para o culto, quando eu estiver bem eu vou. Eu não vi na Bíblia ainda que Jesus fala assim, ó, quando tu for perfeito, vai lá no open house. Pelo contrário, eu li que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Onde eu estava? Depois acontece uma coisa muito legal. Homens comuns, mas cheios de Jesus. Lá no verso 14, para a gente ir para o final. Verso 14 vai dizer assim, ó. Verso 14, nossa, eu estou aqui. Verso 14, sabe o que acontece? Acontece aqui, ó. 14 não, 12. Não há salvação em nenhum outro lugar, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, que é o nome de Jesus. No verso 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, fala comigo, comuns, fala comigo, comuns, com coragem agora, comuns, sem coragem, e sem o que? Instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Fique de pé para parecer que está acabando. Sabe o que eu e você precisa, brother? Continuar crendo em Jesus. Porque provavelmente as circunstâncias não sejam favoráveis ao cristão. Não seja favorável a você. Mas eu quero dizer para você que você precisa permanecer. Que você precisa olhar para quem? Para Jesus. Porque vai chegar um momento, cara, que você vai passar sim por prisões, por privações, mas vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para a sua vida e falar assim, cara, eles são pessoas comuns, mas carregam algo maravilhoso. São pessoas comuns, mas eu reconheço que aquele open house, que aquele house team, caminham lado a lado com Cristo, caminham lado a lado com Jesus. Porque quando eu estava próximo da Bianca, quando eu estava próximo do Antônio, quando eu estava próximo da Isa, eu pude reconhecer a identidade de Cristo sobre eles. E eles permaneceram, não por causa daquilo que acontece de bom na vida deles, mas por causa que a mensagem transpassa coisas boas ou coisas ruins. Galera, sabe o que o mundo está precisando? De Pedro e João nesse tempo. Sabe o que o mundo está precisando? Que você esqueça da sua reputação e entregue a mensagem. A mensagem, brother, não é sobre nós. A mensagem não é sobre o que fazemos de bom, porque não somos bons. A mensagem é: Cristo, Ele pode te levantar nessa noite. Cristo, Ele pode te tirar de uma vida de só mendigar. Deus, Ele não te chamou, brother, para mendigar. O Senhor quer levantar a minha geração, a sua geração, para ministrar e pregar sobre os perdidos, sobre aqueles que não encontraram o amor. Mas sabe o que eu e você precisa? Compaixão. Sabe com quem que você vai encontrar compaixão? Com Jesus. Sabe com quem você vai encontrar amor? Com Jesus. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos. Shekatarararararabadacha do vasute cantará. Shekatararararabadacha do vasute cantará. Shekatararararabadacha do vasute cantará. Ei, o Senhor quer despertar o meu e o seu coração. O inferno tem esfriado muitas pessoas, mas o Senhor quer levantar aqueles que estão aqui nessa noite para incendiar corações. Tem um tempo de Deus que Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Sabe, entender que Ele é a melhor coisa que já aconteceu na nossa história.
a ponto de deixarmos tudo para trás, a ponto de não olharmos mais por aquilo que temos financeiramente, mas olhar para o poder de Deus, que tem capacidade de fazer uma pessoa que está enferma ser curada. Ei, adolescentes, ei, jovens, está na hora de olhar para Cristo, brother, e de entregar para esse mundo, e falar para esse mundo: ei, levanta e anda, em nome de Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu libero sobre essa geração. O que eu tenho eu libero sobre a minha casa. O que eu tenho eu libero sobre a minha escola, sobre a minha faculdade. Sabe por que eu tive que passar? Sabe, falar sobre o ensino, a oração, porque são coisas que têm se extinguido do nosso meio. Nós nunca vamos viver, permaneça com seus olhos fechados, nós nunca vamos viver o poder de Deus, se não vivermos primeiro aqui na base. Irmão, eu não sei você, mas o meu coração está apaixonado em ver pessoas encontrando com Jesus. O meu coração, brother, está apaixonado em querer ver pessoas tendo uns brilhos nos olhos, como eu tive quando eu conheci Jesus. Será que isso não mexe com o seu coração, brother? Será que isso não agita o seu coração? Em ver pessoas se levantando, em ver pessoas encontrando o Rei dos Reis. Quero que você abrace a pessoa que está do seu lado agora. Talvez essa pessoa aqui chegou e falou para você que está tudo bem. Brother, não está bem não, porque temos irmãos nossos que não estão aqui hoje. Enquanto tiver uma ovelha perdida, brother, fora do aprisco, não está nada bem. Enquanto tiver jovem que não está vivendo uma vida com um propósito, não está nada bem. Enquanto tiver adolescente, brother, que não está queimando com a gente, não está nada bem. O Senhor colocou dentro de nós uma palavra, um testemunho sobre a vida. Não dá para viver uma vida longe dEle. Não podemos deixar o fogo se apagar. Não podemos deixar. Ou você influencia, ou você vai ser influenciado por essa geração. E Deus, Ele quer te levantar para influenciar essa geração. Deus, Ele quer te levantar para colocar fogo sobre essa terra. Então eu quero despertar o seu coração a orar por essa pessoa que está do seu lado. Shekatará, temos alguns minutinhos ainda. Será que você pode levantar suas mãos? Ore por essa pessoa que está do seu lado. Ore por ela. Interceda por ela, brother. Peça por mais de Deus. Peça por mais de Deus. Levanta sua oração, brother. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, pelo poder de Cristo, levanta e anda. Todo aquele que parou no meio do caminho, todo aquele que desistiu, todo aquele que esfriou na fé, todo aquele, Pai, que o inferno tentou roubar, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e declaramos: a nossa geração é uma geração de ministros do Teu Evangelho. A nossa geração é uma geração de compaixão. A nossa geração é uma geração que ama o ensino do Senhor. A nossa geração é uma geração, Pai, que não tem, Pai, o coração prendido sobre as finanças, sobre o dinheiro, mas é um coração que divide, que compartilha. Pai, nós declaramos que somos uma geração que tem compaixão pelos perdidos. Nós declaramos, Pai, vida aos sepulcros. Nós declaramos, Pai, que permanecemos na base. Pai, nós declaramos que nós nos levantaremos como Pedro e João, e nós vamos declarar sobre os 4 cantos de Campinas e do Brasil e no mundo afora, que Cristo é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza.